Queridos, recebam a paz do Senhor. Tome o assento, amados. Os que trouxeram Bíblias, localize, por favor, o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, para nós fazermos leitura e exposição do texto. Enquanto os irmãos estão localizando, quero agradecer ao Senhor por tudo o que Ele é em nossas vidas. Somos gratos por servir ao Senhor. Minha gratidão por participar desse congresso e agradecer a Deus pela vida do presidente desta obra, pastor Zilmar Melquides Miguel, sua querida esposa, irmã Maria Inês. Obrigado, pastora, de todo o meu coração. Os Gideões têm à disposição os maiores pregadores do Brasil, mas vocês têm a sensibilidade de dar oportunidade aos pequenos, e Deus vai retribuir. Gratidão do meu coração. Quero agradecer a Deus por toda a coordenação que está aqui auxiliando o pastor Zilmar, a pessoa do pastor Adriano, meu amigo, pastor Wesley, que é um incansável da obra do Senhor, pastor Jairo, que Deus abençoe. Eu estou muito feliz porque nesta manhã, o pastor Raimundo Nonato prometeu que viria me ouvir, e eu disse: não sou digno, mas ele vem, é minha gratidão, é um amigo, é um professor que sempre tem me orientado. Queridos, antes de ministrar a palavra, quero transmitir aqui rápidas saudações. Em primeiro lugar, a saudação do nosso presidente da Convenção do Estado do Paraná, pastor Percy Fontoura, sua esposa irmã Roseli, já estão na convenção no Rio Grande do Sul. Todos os anos eles vêm prestigiar os Gideões, mas não puderam estar esse ano, mas enviaram um abraço, carinho, são amigos particulares do pastor Zilmar, da irmã Maria Inês, e eu transmito a saudação do nosso presidente da convenção, e assim de toda a mesa diretora que ladeia o nosso presidente. Também transmitir a saudação do meu pastor, pastor Vicente Mariano, segundo vice-presidente da Convenção do Estado do Paraná e presidente da Assembleia de Deus em Toledo, onde estamos vivendo um dos maiores avivamentos do Brasil. Os nossos cultos de ensino, se não chegar às 7 horas, não há lugares no templo sede. Jesus tem batizado com o Espírito Santo, Jesus tem curado e operado maravilhas naquele lugar. Se você estiver passando por Toledo, é nosso convidado para juntos adorarmos ao Senhor. Já quero transmitir um abraço a todos os irmãos que estão ali nos acompanhando em Toledo. Louvar a Deus agora com todos vocês, pelas mais de 100 famílias que estão no campo missionário. Quantos agradecem a Deus pelas famílias? Eu estou aqui emocionado de ver tudo que eles têm realizado para a glória do Senhor. Quero mandar um abraço ao evangelista Gilmar da Silva, missionário na tríplice fronteira do Brasil. E, antes de ministrar, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Sara, a Radacinha. Os irmãos viram que ela estava dando glória a Deus sem parar, né? Ela levanta a mão e diz: Goia, Goia e Goia. E Jesus entende que é glória, viu? E se vocês não derem glória, ela vai dar Goia, muita Goia, tá bom? E agradecer a Deus pela vida do meu filho Natan. Põe-te em pé, filho. O Natan é o primeiro pregador da casa. Deus o chamou aos 6 anos de idade, quando o batizou com o Espírito Santo, e desde então ele começou a ministrar a palavra. Hoje, nesse final de semana, o Natan está comigo. É um presente de Deus, porque são mais de 10 anos que todos os finais de semana ele está em algum lugar do Brasil pregando a palavra. Eu tenho muito orgulho, porque ele é um jovem dedicado à oração e o jejum e amante da Escritura Sagrada. Já foi convocado, pastora, para estar pregando para os adolescentes aqui no congresso, viu? Vai estar aqui pregando. Te amo, filho. Muito obrigado. A todos os amigos, pregadores, vou citá-los aqui durante a pregação. Vou citar e honrar os meus amigos. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nesta manhã? Os irmãos ainda comem arroz e feijão bem simplesinho. Quem aqui ainda sabe comer ovinho frito? Tá bom, vamos ler então o texto, aos Efésios,
Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 2. Os que encontraram, confirme dizendo amém. Quero agradecer a Deus pela vida do João, este servo de Deus, amigo e querido. Irmã Maria Inês, se é cumprimento de promessas, eu tenho um amigo aqui, o Hugo, ele faz a obra missionária, ele tinha um sonho, irmã. Um dia ele queria tocar aqui um tecladinho, no finalzinho da mensagem, os 3 últimos minutos. Diz que é o sonho dele, irmã. A irmã permite? No final, é o sonho dele, irmã. Ele disse que se ele tocar 3 minutos, ele já pode ser arrebatado hoje. Tá bom? Olha aí, Hugo, pode tocar aí, tá bom? Se ser desafinado, aí a irmã vai cobrar de mim. Pronto. Capítulo 2 do Apocalipse. Nós vamos ler uma carta endereçada à igreja de Éfeso. Vamos ler o versículo de número 2 e 3. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Olha, irmãos, tinha alguém na igreja dizendo ser alguma coisa, tomando uma honra que Deus não deu a eles. Mas Jesus disse que eles não eram. E eles eram mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eu gostaria que todo esse pavilhão repetisse para a glória de Deus, dizendo bem alto: e trabalhaste pelo meu nome. Para ficar bem bonito para o Brasil inteiro que está assistindo o nosso culto, diga bem alto: e trabalhaste pelo meu nome. Agora repita o tema da mensagem e diga: batalha missionária em Éfeso. Obrigado. Queridos, foi logo após o Concílio de Jerusalém, onde a doutrina para a salvação da igreja gentílica ficou definida pelos pais da igreja. Foi logo após este concílio que 2 grupos missionários se levantaram. O primeiro grupo é liderado por Barnabé e seu sobrinho João Marcos, que vão retornar à Galácia do Sul. O segundo grupo levantado vai ser formado por 4 homens cheios do Espírito Santo: o apóstolo Paulo, o irmão Silas, ou o profeta Silas, um novo convertido médico chamado Lucas, e na primeira cidade que eles chegam, o 4º componente é inserido, seu nome é Timóteo. Esses 4 homens, irmãos, cheios do Espírito Santo, eles tinham um sonho e um propósito em seus corações. Eles queriam cruzar as fronteiras da Turquia, entrarem na Ásia Menor e anunciarem a morte e a ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 6, que por 2 vezes o Espírito Santo de Deus os impediu de cruzarem as fronteiras da Turquia. Como é o Espírito Santo quem os está impedindo-os, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ora, e enquanto ele está orando de noite, ele tem a visão de um homem de branco acenando e dizendo: Paulo, passe a Macedônia, socorre-nos, ajuda-nos. Paulo discerniu pela visão que pela primeira vez Deus chamava um grupo missionário para cruzarem as fronteiras da Europa para darem testemunho da morte e da ressurreição de Cristo. Obedientes à visão que Deus está dando a Paulo, imediatamente eles cruzam as fronteiras e entram na Europa. A primeira cidade que eles chegam ao cruzarem as fronteiras se chama Filipos. A Bíblia diz que eles chegaram ao amanhecer do dia e buscaram a beira do rio para orarem ao Senhor. A Bíblia diz que eles oraram do amanhecer do dia até aproximadamente meio-dia. E após orarem, eles se levantam e Paulo então prega pela primeira vez o evangelho na Europa a algumas mulheres que lavavam roupas à beira do rio. A Bíblia diz que muitas delas creram e foram batizadas.
Entre elas uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela e a sua casa creem e são batizadas. Alguns dias depois ela volta para a sua cidade chamada Tiatira, e o evangelho vai dominar aquela cidade. Pois bem, da beira do rio onde eles estão pregando o evangelho até o centro da cidade de Filipos, a Bíblia diz que Paulo e Silas serão usados para libertar uma jovem que era oprimida por demônios desde a sua adolescência. Usando a autoridade que Deus deu a eles, repreendeu os demônios da jovem e ela ficou liberta. Ninguém aplaudiu, ninguém sorriu, ninguém elogiou, muito pelo contrário. A Bíblia diz que toda a cidade se alvoroçou contra eles e eles foram humilhados, eles foram apedrejados e eles foram surrados com varas de madeira. E só não foram mortos porque os magistrados chegaram e retiraram-os do meio da multidão e os conduziram até a prisão local e deram uma ordem ao carcereiro dizendo: prenda-os, mas no cárcere inferior, e prenda os seus pés em troncos e correntes. O interessante, irmãos, é que no mesmo dia em que eles foram humilhados, no mesmo dia em que eles foram apedrejados, no mesmo dia em que eles foram surrados com varas, no mesmo dia em que eles foram presos, no mesmo dia em que eles tiveram seus pés acorrentados, antes do ponteiro cruzar a meia-noite, a Bíblia diz que todos os ouviam, louvando e adorando ao nome do Senhor. Quando eles estão louvando, a Bíblia diz que um terremoto veio, abalou a cidade de Filipos, os alicerces da cadeia se moveu, as portas se abriram, e o carcereiro, percebendo que os presos poderiam ter fugido, tentou tirar a sua própria vida, porque era melhor se matar do que sofrer o castigo romano por perder um prisioneiro. E quando ele vai tirar a sua vida, Paulo, que está dentro da cela, grita: homem, não faça mal a ti mesmo, pois todos nós ainda estamos aqui. O temor caiu ao coração deste homem, e ele prostrou-se aos pés de Paulo, dizendo: Paulo, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: creia. 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 Porque o reino de Deus não é movido por aquilo que temos. O reino de Deus é movido pela nossa fé. E se você for capaz de acreditar em coisas espirituais, você e a sua casa servirão ao Senhor. A Bíblia diz que este carcereiro tomou Paulo e Silas e os conduziu de madrugada para a sua casa. E durante toda a madrugada ele curou as feridas da surra que eles haviam levado no dia anterior. É nessa casa, queridos irmãos, que nasce a primeira igreja na Europa. Esta igreja, ela vai ser tão influente, irmãos, na obra missionária, que de tempos em tempos eles enviarão ofertas missionárias ao apóstolo Paulo para sustento da sua obra missional. Isso é tão verdade que algum tempo depois, Paulo escreve uma carta, a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta de gratidão por todas as ofertas que ele recebia desta igreja que nasce na casa do carcereiro. Pois bem, 7 dias depois, então, eles vêm para a região de Tessalônica, exatamente na província da Bereia. Eles estão entre os judeus, dentro das sinagogas, e Paulo quer convencer os judeus que o Cristo que havia de vir ao mundo deveria sofrer, irmãos, porque ele carregaria os meus e os teus pecados sobre seus ombros. E para isso, Paulo usa o Inário de Israel, o Cântico de Salmos, e ele vai mostrando as profecias do sofrimento do Messias, e as pessoas ficam maravilhados em Bereia, conferindo que tudo que Paulo estava ensinando estava inserido nas Escrituras Sagradas. Pois bem, 10 dias depois, então, essa comissão missionária descem a uma cidade chamada Atenas. Atenas, a capital do turismo do mundo antigo. Só para os irmãos se lembrarem, uma das maravilhas do mundo antigo ainda está em Atenas, e todos que vão em Atenas fazem turismo. Mas quando Paulo chegou com a sua comissão missionária, a Bíblia diz que eles não fizeram turismo.
A Bíblia diz que eles se separaram em jejuns e orações diante de Deus. E após jejuarem e orarem por alguns dias, eles se levantaram para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz: os cegos enxergaram, os paralíticos se levantaram e os mortos ressuscitaram. Quando os atenienses viram os sinais que estavam acontecendo, a multidão agarrou Paulo e Silas e os levantaram para cima, porque eles gritavam em uma só voz: os deuses se fizeram homens e estão entre nós. E enquanto eles estão levantando Paulo e Silas para glorificá-los, a Bíblia diz que Paulo escapou do meio da multidão, rasgou as suas vestes, colocou o seu rosto no pó e começou a gritar em alta voz para a multidão ouvir, dizendo: nenhum homem é digno de ser adorado por outro homem, a não ser aquele que está sentado à direita de Deus Pai, a saber, o seu nome Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que esta multidão emocionada agarrou a Paulo e Silas de novo e os conduziram a um local chamado Areópago. Era um local dedicado a deuses de todas as nações. E eles, maravilhados, diziam assim: que nova doutrina é essa que vocês nos anunciam, Paulo? Porque os sinais acompanham esta doutrina. Vejam, os cegos estão enxergando, os paralíticos se levantaram, os mortos ressuscitaram, estão entre nós. Que Deus é esse que vocês nos anunciam? E Paulo, observando o local, viu um altar que estava vazio, escrito assim: dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo, sendo inteligente, observou o local, olhou para eles e disse-lhes: é esse Deus aqui que vocês não conhecem e honram, mas eu preciso informar aos atenienses que é esse mesmo Deus que criou os céus e a terra e tudo que na terra existe, e foi esse Deus que enviou o seu Filho Jesus a este mundo, para que todos que estivessem andando em trevas não andassem mais em trevas, mas andassem na luz do Filho do Deus vivo. Pois bem, irmãos, eles ficam ali alguns dias e depois eles descem então à cidade de Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, era a segunda cidade mais importante de todo o Império Romano. Por quê? Quem tem um mapa aí no final da sua Bíblia vai observar que Corinto estava cercado pelos 2 portos marítimos mais profundos de toda aquela região. Isso implica em dizer que os maiores navios, as maiores embarcações atracavam nos portos de Corinto. Irmãos, o comércio do mundo entrava na Europa pelos portos de Corinto e gerava um alto lucro em arrecadação de impostos. Mas vejam, apesar dos portos gerarem lucros, a maior fonte de renda de Corinto não estava nos portos. A maior fonte de renda de Corinto estava sobre o alto de uma montanha, porque é sobre o alto da montanha que um templo foi levantado e dedicado a uma entidade espiritual perigosa chamada Afrodite. Aqui no Brasil ela se manifesta e exige que seus adeptos usem roupas vermelhas. Pois bem, quando Paulo chegou ali em Corinto, ele sentiu o peso da idolatria, ele sentiu o céu nublado sobre a cidade, e Paulo foi orar ao Senhor. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10, que enquanto Paulo está orando, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, dizendo-lhe: Paulo, meu servo, não temas em pregar a minha palavra em Corinto, pois aqui ninguém lançará mão sobre ti para lhe fazer mal, pois eu, o Senhor, estou contigo. No outro dia, irmãos, Paulo foi pregar. A mensagem que Paulo pregou, pastor Lorinaldo Miranda, ela foi tão cheia do Espírito, ela teve tanta autoridade espiritual, que ela atingiu todas as classes sociais, ricos, pobres, livres e escravos, e uma multidão se converteu ao
Senhor Jesus. Pastor Júlio Fagundes, nunca houve na história do Novo Testamento uma igreja que cresceu tão rapidamente em números de membros como a igreja de Corinto. Porém, ela não cresceu só em números de membros. A Bíblia diz que Deus se agradou da sinceridade da conversão dos coríntios, porque quando eles tiveram um encontro com Jesus Cristo, eles se arrependeram da mentira, eles se arrependeram da prostituição, eles se arrependeram da idolatria, e nas águas do batismo, os coríntios desciam chorando e dizendo: estamos morrendo para o mundo, mas estamos nascendo para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus se agradou tanto da sinceridade da conversão dos coríntios, que a Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o próprio Deus desceu dentro desta igreja e deu todos os dons do Espírito Santo a ela. Logo essa igreja tornou-se poderosa. Irmãos, havia tanta manifestação do Espírito Santo, havia tanta glória de Deus nesta igreja, que Paulo teve que escrever uma carta para regulamentar o uso dos dons, porque o verdadeiro líder não é aquele que mata, o verdadeiro líder é aquele que nos ensina a usar o que o Espírito Santo está derramando em nossas vidas. E Paulo forma a igreja, Paulo discipula, Paulo forma os seus líderes, e ali ele fica 1 ano e 6 meses. Preste atenção, quando Paulo percebe que a igreja está formada e madura, Paulo confia a grande igreja de Corinto aos seus próprios obreiros que ele mesmo havia formado, e Paulo dá sequência ao final da segunda viagem missionária. Agora eu quero toda a atenção. Quando Paulo está voltando do final da segunda viagem missionária, lá em Jerusalém, homens alcançaram fama, homens alcançaram reconhecimento, homens alcançaram aplausos pelo excelente trabalho que estavam realizando para o reino de Deus. Mas quando Paulo está retornando do final da segunda viagem missionária, Paulo não quer ir para Jerusalém, Paulo não quer estar com quem é famoso, Paulo não quer estar com quem é aplaudido. A Bíblia diz que Paulo quer ir a Antioquia, porque em Antioquia havia um grupo de homens e mulheres anônimos que amavam a oração e amavam o jejum na presença do Senhor, e ele foi se envolver com quem ora e com quem jejua. E a Bíblia diz que enquanto ele jejuava e orava em Antioquia, os céus se abriram e o Espírito Santo deu direção a Paulo. Oh glória! Eu vou parar aqui um segundinho só para nós adorar aquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono sempre tem direção para aqueles que oram e para aqueles que jejuam na presença do Senhor. Quem pode adorar ao meu Deus aqui nesta manhã? Levante a sua mão para o alto. Eu faço um apelo para a igreja do Brasil: parem de correr atrás de famosos e se misturem na oração e no jejum. Deus vai abrir os céus, Deus vai dar direção para o seu povo na terra. Quantos podem adorar ao nosso Deus aqui? Nós temos que orar, nós temos que orar. A igreja tem que orar, tem que orar. A igreja tem que clamar pelo Deus poderoso.
Canto clavas tura meguesia, arabata coma na guerra sob a derrécia. Vamos dar o primeiro glória a Deus para encher o pavilhão de adoração aqui nesta manhã. Solta a tua adoração, diga mais um glória a Deus bem alto para encher essa casa. O Espírito Santo falou com Paulo, irmãos, e Deus desceu para cumprir o desejo do coração de Paulo. O maior desejo do coração de Paulo, pastor Valmir Carvalho, era entrar na Turquia, na Ásia Menor. Mas antes de Deus o levá-lo para a Turquia, Deus o levou para a Europa. Parece contraditório, mas o reino de Deus é sempre assim. Às vezes nós desempenhamos funções no reino que nós não queremos. Paulo não queria ir à Europa, Paulo queria ir à Turquia. Mas mesmo assim Paulo fez com excelência aquilo que Deus colocou em suas mãos. Queridos, façamos com excelência tudo que Deus tem nos dado para realizar no seu reino. Ainda que você esteja trabalhando fora do local que você gostaria de trabalhar, faça com excelência, porque vai haver uma visitação de Deus, e o cumprimento de desejos de corações vai se cumprir, porque Deus é fiel para honrar quem trabalha na sua obra, e para quem faz com excelência as coisas para o seu reino. E Deus desceu, irmãos, e Deus disse para Paulo que agora ele teria permissão de ir à Turquia. Escute por favor com muita atenção. E Paulo então imediatamente eles cruzam as fronteiras da Turquia, entram na Ásia Menor, e eles vão a uma cidade chamada Éfeso. Éfeso era uma cidade litorânea à beira do mar Mediterrâneo, e a segunda maior cidade do mundo naquela época, só perdia para Roma. Ela tinha entre 400 e 450 mil habitantes. Quando Paulo chegou ali, pastor Lucier, o desejo de Paulo era implantar uma igreja em Éfeso. Só que quando ele chegou ali, já tinha uma igreja em Éfeso, irmãos. E Paulo ficou maravilhado, e ele foi para o culto à noite cultuar com os irmãos de Éfeso. E quando ele chegou lá, deram oportunidade para Paulo ministrar. E quando ele estava ministrando, pastor João Costa, ele ficou com o beiço desse tamanho, porque ninguém deu glória a Deus enquanto Paulo pregava. E quer deixar o pregador bravo? É ele pregar e ninguém dá glória a Deus. E Paulo ficou bicudo, irmão, porque ninguém deu glória a Deus na mensagem dele. Aí, irmãos, após o culto, ele marcou uma assembleia geral com a igreja. Olha, pastor Wesley, que ousadia deste homem. Ele não fazia parte do corpo ministerial, ousadamente marcou uma assembleia geral com a igreja depois do culto, e foi conversar com os obreiros. Disse: mas que culto estranho é esse? Que liturgia de culto diferente é essa? E qual é a sua fé? No que vocês creram? E eles disseram: olha, há 90 dias atrás passou um homem eloquente chamado Apolo aqui, e ele pregou a doutrina do caminho. Era assim que se chamava a pregação sobre Cristo. E todos nós cremos, porque Apolo anunciou a mensagem do profeta João Batista, que nós deveríamos se arrepender dos pecados para a salvação eterna, e todos nós se arrependemos e fomos batizados nas águas. Aí Paulo, maravilhado com as informações, olhou para os efesienses e disse: e vocês não ouviram que este mesmo profeta João Batista também disse que não era digno de desatar os cadarços da sua sandália, porque aquele que viria após ele era mais poderoso do que ele, e esse batizaria com o Espírito Santo e com poder. Eles disseram: nem ao menos ouvimos falar que haja esse tal do Espírito. Então Paulo se colocou de pés no meio deles, orou ao Senhor, e o Espírito veio sobre todos eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz, irmãos, que toda a Ásia Menor foi abalada pela palavra de Deus durante 2 anos, a ponto que os feiticeiros, os mágicos, traziam seus livros de bruxaria e de feitiçaria, e queimavam aos pés de Paulo, e se levantavam chorando e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que dele se levavam os lenços,
dele se levavam os aventais, e quando os lenços chegavam, as enfermidades saíam, as pessoas eram libertas dos demônios, porque nunca vai faltar sinais de Deus para uma igreja missionária. Pregue o evangelho de Jesus, vai ter sinal no teu ministério, vai ter curas, vai ter libertações, vai ter batismo com o Espírito Santo. Deus vai manifestar sinais sobre a igreja missionária. Quem pode dar mais um glória para nós encher o pavilhão de adoração? Paulo ficou ali 3 anos. 3 anos, queridos irmãos. Após 3 anos, Paulo confia esta grande igreja ao seu jovem obreiro chamado Timóteo. Escute com atenção, por favor. Ele entrega esta igreja ao jovem Timóteo, e ele dá sequência para o final da 3ª viagem missionária. E Paulo vai para a Grécia. E na Grécia, Paulo passa 4 anos pregando a morte e ressurreição de Cristo. Depois de 4 meses, pregando no inverno da Grécia, Paulo então quer voltar para Jerusalém para a festa do Pentecostes. Mas Paulo sabia que se ele viesse via terrestre, seria impossível chegar a tempo. Então, ele vai via marítima. Porém, irmãos, quando ele passa pelo porto de Éfeso, onde fazia aproximadamente 4 meses e meio que ele havia saído, o coração dele se constrange pelo Espírito. Ele não para no porto de Éfeso, porque Paulo, ele era o homem mais influente daquela região. Ele poderia causar tumulto naquele porto. Então a Bíblia diz que Paulo pede que o barco atraque em Mileto, 13 quilômetros abaixo. E quando o barco atraca, ele manda mensageiro aos obreiros de Éfeso, para que viesse ter com ele na beira da praia. E vieram os anciões, presbíteros e diáconos. Uma multidão de obreiros se reuniu com ele na beira da praia. Ele desceu do barco, saudou os obreiros, olhou no rosto deles e disse: nunca mais vocês verão o meu rosto, porque enquanto eu pregava o evangelho de Jesus na Grécia, de cidade em cidade o Espírito me revelava as cadeias, as ciladas que me esperam. Mas eu não tenho a minha vida por preciosa, porque eu a entreguei a Jesus Cristo, para que se cumpra em mim a excelência do ministério que me foi confiado. Mas o Espírito mandou reunir os meus obreiros aqui para dar uma informação. Depois que eu me retirar do meio de vós, no meio da igreja se levantarão lobos cruéis, e eles não pouparão o rebanho. Eu vim aqui para dar um conselho do Espírito: não poupe os lobos, se possível afastem-se deles. E a Bíblia diz que eles dobraram o joelho na beira da praia, e houve um grande clamor naquela manhã. E eles choraram e oraram com Paulo, e o despediram beijando no seu rosto. E Paulo desce para Jerusalém para ser preso, e depois ser encaminhado para Roma para ser decapitado. Pois bem, a igreja de Éfeso cresceu, diga glória a Deus. A igreja de Éfeso prosperou, diga glória a Deus. Houve grandes batalhas espirituais, mas eles venceram. Mas olhe, 40 anos depois, Paulo, ele fala sobre alguns lobos que se levantariam no meio da igreja. Para vocês entenderem quem são esses lobos, você precisa ler a carta de Paulo aos Efésios, e 1ª e 2ª carta de Paulo a Timóteo, porque o endereço é o mesmo. A igreja de Éfeso era pastoreada por Timóteo, é por isso que o assunto se repete nas 3 cartas. Mas na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Paulo vai falar das características dos lobos que se levantariam no meio da igreja. E no capítulo 3 ele começa a dizer que eles são amantes de si próprio. O que é ser amante de si próprio? São aqueles que se infiltram no meio da igreja para promover o seu nome acima do próprio nome de Deus dentro da igreja. E Jesus Cristo alertou veracidamente os seus discípulos, lá em João capítulo 12, versículo 43, Jesus disse para os discípulos: chegarão dias que se levantarão homens que amarão mais a glória dos homens do que a própria glória de Deus.
deste se afastem, porque a igreja sempre terá homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que honram ao Senhor. Esta igreja passou batalhas, escute, 40 anos depois, na ilha de Pátimos, Deus arrebata um homem chamado João e diz: João, sobe aqui, eu vou mostrar a você as coisas que foram, as coisas que são, as coisas que breve irão acontecer. Pegue a caneta, porque você vai escrever tudo, João. Mas antes de você escrever, eu quero falar com as igrejas que estão na Ásia Menor. E a primeira igreja que você vai escrever, João, é uma igreja vitoriosa. Pega a tua caneta. Nós vamos falar com Éfeso, porque há 40 anos atrás eu dei um conselho a esta igreja pelo meu Espírito, e eles ouviram a voz do meu Espírito e venceram a batalha. Porque a igreja que vence na terra é a igreja que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Escreve para eles, João, porque eu vou revelar nas Escrituras como é que eles venceram os lobos em momento de batalha. Escreve aí, João, que quando apareceu gente no meio da igreja querendo promover o seu próprio nome dentro da igreja, a minha igreja verdadeira se levantou e venceu, trabalhando pelo meu nome. Porque quando a igreja honra o nome de Jesus, nós somos vitoriosos sobre a face da terra. Quantos honram o nome de Jesus aqui nesta manhã? Eu quero convidar você a levantar as duas mãos para os altos e glorificar o nome que deve ser adorado aqui nesta manhã, porque a verdadeira igreja não aplaude a homens, a verdadeira igreja aplaude o nome de Jesus. Quem honra esse nome aqui nesta manhã? Trabalhaste pelo meu nome, tem vitória para quem honra o nome de Jesus Cristo. Deixe a sua mão levantada, porque haverá virtude do Espírito Santo aqui nesta manhã, haverá manifestação da glória de Deus. Aqueles que amam esse nome, recebam virtude do Espírito Santo, recebam alegria no Espírito, sejam cheios de vida pela virtude do Espírito de Deus. Emantei kamanagandei kedebeshendeko elebirabacamanteko manahasya. A igreja diga o terceiro glória para nós encher o pavilhão de adoração. É o teu nome, Senhor, é o teu nome. É o teu nome, Senhor, é o teu nome. É o teu nome, Senhor, é o teu nome. É o teu nome, Senhor, que nos dá vitória, é o teu nome. Então deixa eu falar por alguns minutos sobre o poder que uma igreja missionária tem no nome de Jesus. Com muita atenção. O primeiro poder que uma igreja missionária que honra o nome de Cristo tem, está em Marcos capítulo 16, versículo 17. Em meu nome expulsarão. Em meu nome expulsarão. Eu não vi a igreja missionária. Em meu nome expulsarão. Em meu nome expulsarão. Olha, irmãos, esses dias eu fui pregar num evento muito grande. Escute aí, por favor, para sua edificação. Eu fui pregar num evento muito grande, senhores obreiros. Muito grande, pastor Jalu. Tinha muita gente. E como tinha muita gente, chegou muita gente famosa também. E eles também queriam uma oportunidade, porque evento que ajunta 4, 5 mil pessoas, eles estão ali. E aí foi dada a oportunidade para um pregador falar antes de mim. Ele tem 2 milhões de seguidores. E ele pegou o microfone, 16 minutos ele ocupou do culto, para falar do nome dele. Eu fui em Manaus, preguei para 16 mil pessoas. Eu fui para a Europa, preguei para 6 mil pessoas. Eu fui nos Estados Unidos, agora preguei para 3 mil. Ele não falou o nome de Jesus 1 minuto. E aí caiu um peso na igreja.
Porque o que esses pregadores não sabem é que nunca vai faltar o discernimento do Espírito Santo para a igreja. Não dá para enganar a noiva de Jesus Cristo. Cai um peso na igreja, irmãos. E quem ia pregar depois? O André Reis, o anônimo. Só que eu estava vindo de dias de campanha de jejum com a minha esposa. Quando eu peguei o microfone para pregar, manifestou o demônio numa jovem que estava à frente. Uns demônios violentos, queriam matar a moça, queriam arrancar os cabelos da moça, uma legião terrível. E eu estava com o microfone nas mãos e disse: eu vou curar o companheiro famoso. Porque a Bíblia diz que aquele que convence o companheiro do erro apaga uma multidão de pecados. Diz: quem sabe hoje é o meu dia, vou ajudar o companheiro pregador. Aí eu estou com o microfone nas mãos e disse: irmão, aproveitando que o senhor é tão famoso, prega para 16 mil pessoas, desce ali, querido irmão, e expulsa os demônios da moça. E ele ficou disfarçando, irmãos, achando que eu não estava falando com ele. Falei umas 3 vezes, ele não se levantou do lugar. E foi bom não se levantar, porque quem não honra o nome de Jesus não tem autoridade no mundo espiritual, irmão. A autoridade é para quem honra o nome de Jesus na terra. Aí, irmãos, escute isso para você dar um glória mais daqui a pouco. Eu fiz uma pergunta no microfone: quem aqui gostaria de expulsar os demônios da moça? Tinha uma jovem na portaria, uma mocinha loirinha, de uns 16 anos, irmã Maria Inês. Ela não tinha mais que 50 quilos. Ela estava com a pranchetinha da recepção, pegando o nome dos visitantes. Quando eu fiz a pergunta, ela gritou lá atrás: eu, pastor, deixa eu expulsar os demônios dela. Eu disse: tem minha permissão. Escute, quando ela vinha vindo no corredor, os demônios que haviam se manifestado na outra moça encolheram e começaram a gritar: essa que está vindo aí, eu não gosto dela, essa eu não gosto. Mas sabe o que é lindo, irmãos? É que quando a moça chegou perto, ela não precisou colocar as mãos. De longe, ela apontou o dedo e disse: em nome de Jesus Cristo, a quem eu sirvo, sai da vida dela. E ela ficou liberta para a glória do nome de Jesus. Porque quem honra o nome de Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Ei, fala do nome de Jesus, usa o poder do nome de Jesus. Kele kano kendere bante kato kabala kato kedere bete fasai johe iribi clamantore bekete kebe kaba komontoria alabara bakato kebere bekete fasiande komanahai iribi clamastule bete hesiande komanahai amasia de komanahasobia. Mas eu quero falar do segundo poder, que tem uma igreja missionária que honra o nome de Cristo. João capítulo de número 14. Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, o Pai vô-lo concederá, para que o Filho seja glorificado no Pai. Tudo que vocês pedirem crendo ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Deixa eu fazer uma pergunta: o que é melhor, a teoria ou a prática? Vou mudar a pergunta: o que é melhor, comer o churrasco ou sentir o cheiro do churrasco? Olha aí, agora os crentes entendem, né? A prática é melhor, concorda? Irmãos, no aniversário do meu casamento, o meu pastor presidente fez um churrasco na sua casa, sabendo que nós não temos parente no Paraná. Minha família está em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Sabendo que a minha esposa é gaúcha, ele fez um churrasco. E a minha esposa comeu. E ela comeu de novo. E ela comeu mais um pouquinho ainda. É, ô glória mesmo, irmão, porque ela é gaúcha. E ela gosta. Só que aí ela passou mal, irmãos, com o churrasco. Você já viu o gaúcho passar mal com churrasco? Impossível. Levei ela para casa, dei um sal de fruta. À noite eu cuidei dela, fiz uma sopa para ela. Eu sou especialista em fazer sopa, eu sei fazer miojo. Tem uns irmãos rindo, mas não sabe fazer miojo. O anjo vai te pegar hoje. E a minha esposa comeu uma sopinha e passou mal de novo. No outro dia de manhã eu fiz um chazinho com torrada para ela. E ela passou mal de novo.
E aí ligou o alerta, eu fui lá na farmácia, comprei um teste daquele de R$9, que eu não sei como é que as irmãs acertam o copinho, aquele é um mistério. E ela fez o teste, deu 2 pontinhos. E eu não vou explicar para os irmãos, porque os irmãos não estão entendendo nada. Só as irmãs. Aí eu voltei na farmácia, comprei um daquele de R$35, parcelei no cartão, 2 pontinhos de novo. No outro dia fizemos o exame de sangue, estava grávida. 4 meses depois marcamos o ultrassom morfológico numa sexta-feira. Quem sabe o que é ultrassom morfológico? Quem sabe? Quem não sabe, levante a mão. Ultrassom morfológico é aquele completinho que dá para ver tudo. E aí fizemos o exame na sexta-feira, e o doutor disse, volte na segunda, porque sábado eu não abro o consultório, vamos ver como é que está a bebezinha. Aí, irmãos, fizemos o exame na sexta-feira, quando foi sábado de manhã, estávamos arrumando malas para ir Inácio Martins, eu ia ministrar no Congresso Geral de Jovens. O doutor me ligou sábado de manhã e disse, passe no escritório, pais. Passe aqui no consultório, eu quero falar com os senhores. Eu disse, mas doutor, o senhor não abre no sábado? Ele disse, passe, porque eu preciso falar com vocês, pais, é muito importante. E eu já fui com o alerta ligado, pastor Wesley. Quando eu cheguei lá de manhã, o doutor disse assim, eu vi no seu Instagram que o senhor é cristão. Eu disse, não, eu sou assembleiano pentecostal. Aí ele abriu o telão, que hoje é tudo com telão, disse, está vendo esse vaziozinho aqui no estômago da criança? Isso se chama bolha gástrica. Com o tempo se corrige durante a gestação. Mas veja que a tua bebezinha tem um vazio, o que indica uma má formação. E o que me parece, ela não tem um estômago. Segundo o que parece, é que o retinho dela é lacrado. Mas, se for preciso, a gente faz uma obstrução, implanta uma tripinha de carneiro, vamos fazer um enxerto do estômago artificial, ela usa a bolsinha por 2 anos, vai ficar tudo normal, não tem perigo nenhum. A medicina está avançada. Mas olha o cérebro da criança, pai. O cérebro não desenvolveu. Está com 35% apenas o cérebro. A criança que virá é especial. Vocês foram escolhidos para serem pais de uma criança especial. E nós saímos dali de manhã, irmãos. Viajamos 400 quilômetros até Inácio Martins, onde eu ia pregar no congresso, sem falar uma palavra com a minha esposa. Nós íamos chorando. Pode tocar, filho. Nós íamos chorando no carro. Quando eu estava entrando em Inácio Martins, eu dei o lenço para minha esposa e disse, minha esposa, enxugue as tuas lágrimas. Nós não vamos contar para ninguém. Eu prego milagres. Eu já vi milagres. Mas eu vou viver também um milagre de Deus na minha vida. Enxuga a lágrima. Irmãos, 3 meses depois nós estamos em 4 Pontes. Pregamos na igreja. Uma missionária chamada Rose, de Umarama, estava pregando numa cidade do lado, passou na cidade que nós estávamos para jantar com o pastor Júnior. Ela foi orar para agradecer a comida, olhou para minha esposa na oração e disse, irmã Sara, você está sorrindo para todo mundo, mas Deus me mostra o seu coração quebrado, e é por causa da criança que está no ventre. Mas Deus manda te dizer que Deus aceitou o propósito do teu marido. No outro dia, irmãos, eu parecia o Superman. Saí com o peito estufado e disse, vamos fazer um teste, amor. Vamos pagar um especialista. E pagamos um especialista. Quando abriu os exames, o médico repetiu as mesmas palavras. A tua filha não tem a formação do estômago. O retinho dela é lacrado. E o cérebro não se desenvolveu. A tua filha é especial. Saímos dali chorando. No outro dia eu vim pregar aqui em Camboriú, num culto da igreja. Quando nós estávamos saindo aqui atrás, a irmã Marinês cercou a minha esposa. Ela disse, irmã, eu quero orar. E ela começou a falar em línguas estranhas, dizer, eu profetizo saúde nesse ventre. Eu profetizo saúde nesse ventre. E nós ficamos chorando ali atrás, falando em línguas estranhas. Lembra, irmã? A irmã não sabia o que estava profetizando, e dizendo, eu profetizo saúde. Ela pegava na barriga da minha esposa, eu profetizo saúde. Eu profetizo saúde na vida da criança. Irmãos,
Você não me encontrava em outro lugar a não ser de joelho da minha casa. Eu não vou falar aqui para impressionar igual as pessoas falam, mas eu já não conseguia mais orar de joelho. Meus joelhos ficaram em carne viva. Eu só orava deitado. Você não me encontrava em outro lugar a não ser orando lá em casa. Pagamos um outro especialista, faltando 10 dias, a situação era a mesma. No dia que a criança foi nascer, eu levantei-me para orar às 2:30 da manhã. Eu parei a oração às 6:30 da manhã, quando o sol nasceu. Entrei no quarto, dei um beijo na minha esposa e deitei. 7 horas da manhã eu deitei. Quando foi 9 horas, alguém bateu no meu rosto dentro do quarto. Levanta-te, hoje é o dia do teu milagre. Eu sentei na cama, embriagado de sono, voltei a deitar. Alguém bateu no meu rosto de novo pela segunda vez e me disse: levanta-te, hoje é o dia do teu milagre. Eu levantei-me, sentei-me, olhei para minha esposa, deu 5 minutos e estourou a bolsa. Fomos ao hospital de Toledo, o anestesista havia faltado, fomos reconduzidos à cidade do lado. Chegamos 11 horas da manhã, e 3 horas da manhã, a bebezinha ainda não havia nascido. 22 mulheres chegaram e saíram com as bebezinhas, a minha esposa ainda estava lá. Por 2 vezes, irmãos, eu fui tirado de dentro do pronto-socorro, porque a maternidade é em cima do pronto-socorro, e eu andava ali de madrugada achando que eu estava orando no Espírito, mas eu já estava fora de mim, alguns dias sem dormir, e eu entrava ali olhando para os enfermos e dizia: Deus, por que minha filha não nasce? O Senhor quer falar com alguém aqui no pronto-socorro? Eu sou teu servo, me usa, meu Senhor, mas permita minha filha nascer. E os enfermeiros me tiravam dali, porque eu pensava estar orando em silêncio, mas eu estava orando em voz alta, eu estava desesperado. Quando foi 3 horas da manhã, o pastor Zaqueu, lá na cidade de Tararé, começou a tentar me ligar no celular. Eu não atendi porque eu estava no hospital. Aí ele mandou uma mensagem assim: atenda em nome de Jesus. Eu atendi a chamada de vídeo. Ele virou o celular para a igreja e disse: pastor André, eu não sei o que está acontecendo, vocês não disseram nada, mas o Espírito de Deus mandou reunir a igreja. Eu quero que você veja que a igreja de Jesus está reunida aqui, olha aqui, ó. E a igreja vai começar a orar agora, e Deus falou que vai visitar vocês onde vocês estão. Eu não sei o que está acontecendo, mas a igreja está orando, e é no nome de Jesus que ela está orando. Desligou a ligação, irmão. Acabou a ligação, chegou uma mensagem do pastor: Deus acabou de me mostrar o que está acontecendo. Olhe para o relógio, pastor, às 3:15 você vai abraçar tua filha. Era 3:04, eu disse para minha sogra: crê? Ela disse: creio. Quando ela disse creio, eu vi o grito da minha esposa dentro do hospital: vai nascer! A criança virou, encaixou, colocaram roupas brancas em mim, eu entrei para dentro. Aí estavam esterilizando a área da cesárea para levar a minha esposa para a cesárea. A enfermeira olhou para minha esposa e disse: olha, a criança apareceu. Se você ajudar na próxima contração, ela nasce de parto normal, não vai precisar de cesárea. E veio a segunda contração imediatamente. A minha esposa deu um grito: em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, me ajuda. E a criança nasceu. Escute, irmãos, as enfermeiras examinaram a criança. Escute só, por favor. Elas limparam a criança, olharam para mim e disseram: olha, pai, ela é lacrada, está lacradinho. Levaram a minha esposa para levar os pontos, porque ela não tinha dilatação. 4:30 minha esposa sobe aonde ela levou os pontos. A enfermeira viu a bebezinha chorando e disse: nós vamos ficar brincando com a criança de dar mamar para ela. Ela não tem estômago, não tem para onde ir o leite, então ela vai mamar e vai vomitar, vai mamar e vai vomitar. Assim nós vamos até às 7 horas da manhã, porque o estômago artificial já chegou. 7 horas é a cirurgia da bebê. E aí, irmãos, nós descemos para a sala, amamentamos, a bebezinha dormiu. Quando foi 6:50, o médico chegou brincando conosco: e aí, paizão, tudo bem? Vai dar tudo certo. Faz 30 anos que eu faço essa cirurgia, vai dar tudo certo. O estômagozinho já está aí, está tudo preparado, vai ser muito bom, vai dar tudo certo. E aí ele foi examinar a bebezinha, colocou o aparelhinho, começou a ouvir o coraçãozinho dela, tuque, 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 tuque. Ele disse: ouve aí, pai, olha o coraçãozinho da guerreira, tuque, tuque, tuque. Aí ele me disse: vamos ouvir o pulmãozinho dela agora. Irmãos, me perdoe, eu sou da roça. Eu não sabia que para examinar o pulmão era nas costas. Quem sabia disso?
E eu não sabia disso. Aí eles, nós temos que tirar a roupa da bebê. Aí tiraram as blusinhas dela para examinar o pulmão. Era nas costas. Quando ela virou ela peladinha para colocar o aparelho e ouviu o pulmão, ela fez cocô. O médico olhou para mim e disse: pai, ela fez cocô. Olhou para a mãe e disse: mãe, ela fez cocô. A minha esposa olhou para mim e disse: ela fez cocô. Tinha uma mulher do lado com uma bebezinha e disse: vocês são bobos, toda criança faz cocô. Eu disse: é que vocês não sabem o que está acontecendo. O médico pegou minha filha, levantou para cima, tremendo, e disse: eu não creio em religiões. Eu não creio. Mas não dá para negar que eu estou segurando um milagre nas minhas mãos. Tem um milagre nas minhas mãos. Esse bebê é um milagre. Ele é um milagre nas minhas mãos. Levaram a minha bebezinha para uma sala lá em cima para fazer os exames. Colocaram ela naquele tubo branco que eu não sei o nome. Tomografia, pastor, é para ver, né? E aí eu estava lá embaixo, o médico desceu a rampa gritando: pai, sobe aqui, pai, sobe aqui, pai. E eu digo: meu Deus, ele sobe, anima, homem. Pegou ele pelo braço, queria me apressar. Eu disse: irmão, 3 dias sem dormir, irmão. E ele me apressou: sobe, pai, sobe, pai. E quando nós chegamos, a bebezinha estava lá. E ele falou para mim: pai, eu não sei o que está acontecendo. Os 3 exames estavam abertos, o de 4 meses, o de 7 meses e o de 8 meses e meio, tudo aberto. E o outro telão aberto. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo. Há 10 dias atrás ela não tinha estômago, mas o estômago está perfeito na criança. Olha isso aqui, ó, está perfeito. Olha o cérebro da criança, pai, o cérebro está 100% perfeito. Escute, só segura o teu glória só um pouquinho. Ele todo arrepiado olhou para mim e disse: eu estou sentindo algo estranho aqui, olha, eu estou arrepiado. O que é isso? Eu disse: a presença do meu Deus, é a presença do meu Deus que está aqui. Ele me disse assim: como é que eu faço para comprar esta presença? Eu disse: você não compra, você aceita Jesus como Salvador e a presença vem para a tua vida. Ele disse: então eu quero esse Jesus, como é que eu faço? Você vai dobrar o joelho agora. E ele dobrou o joelho lá na hora. As enfermeiras vieram dobrar o joelho também, disseram: eu também quero esse Jesus, eu também quero esse Jesus. Tem poder no nome de Jesus, irmãos. Tem poder no nome de Jesus. Quem pode adorar o nome de Jesus? Quem pode adorar o nome de Jesus? Quantos entenderam a mensagem que Jesus falou conosco aqui nesta manhã? Eu tenho uma mensagem para a igreja do Brasil. Honre o nome de Jesus Cristo, igreja. Honre o nome de Jesus Cristo. Honre o nome de Jesus Cristo. Não vai faltar sinais e maravilhas para a igreja antes do arrebatamento da igreja. Vai ter poder de Deus, vai ter milagres, vai ter maravilhas. Quantos aqui entenderam o que Deus falou conosco? Quantos aqui têm fé para vir sobre o altar agora aqui, para orar pela tua casa e pela tua família? Quem tem fé para vir receber um milagre para a tua família? Você crê mesmo no poder de Jesus Cristo?
Espírito, saia daí agora e venha para frente. Venha orar pela tua casa, pela tua família. A obra missionária vai começar dentro da tua casa. É dentro da tua casa que Jesus quer operar. É dentro da tua família que Jesus quer te abençoar. Vem receber o milagre para a tua família. Venha crendo, venha crendo, venha crendo no poder do nome de Jesus. Venha crendo, venha crendo. Jesus está aqui nesta manhã. Sai de calabante como na sébia, emalandece, ele me abarabachei de canto, ele me pacatou que você, ela pai to conte que bede que é, xarabacanto comando sébia, alabarabachei de como na Ásia. Aperta mais, irmãos, vem mais para frente aqui. Eu preciso orar, tem muita coisa para acontecer aqui nesta manhã. Remantou que dei que terebete calabassobria, iribi calabacheia, remanto remende que fácia, ai do conte clamanchora bacatarabacá, e barabachende como na sobria, elemindarabacheia. Comece a orar pela tua casa agora, comece a orar pela tua família. Enquanto vocês oram, eu entrego o terceiro poder que a igreja missionária tem no nome de Jesus. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome falarão novas línguas. Solta esse mistério na tua boca, solta. O Espírito Santo vai orar na tua boca agora. Solta esse mistério agora aí, serva de Deus. Solta esse mistério agora. Tem poder aqui de Deus. Poder é para quem honra o nome de Jesus. Poder é para quem honra o nome de Jesus. Tem poder aqui. Vem, pastor João Costa, fazer uma oração aqui. Solta esse mistério. Tem intérprete aqui, tem profeta na casa. Solta esse mistério na tua boca. Solta, 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 solta esse mistério, solta. Alabachande como na gadaraga sobia. O devasso de comandar a banda gachépia. O ribe comando de praia, o devasso de covia. O ribe comandar a banda gasube, comandar a banda gai. O rabau é devasso, becobe de fly. O ribe com de repia sube covia. Aramando da prova de récia. O ribe cobe a sapa. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, nós queremos te pedir que o Senhor visite este povo que aqui está. Cura os enfermos, Pai. Liberta os oprimidos. Vai trabalhando, Pai, no âmago de cada coração. Manifesta o teu poder e a tua graça. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Solta